Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cláudio Amorim, eu sou pneumologista pediátrico, sou criador desse canal chamado Raio-X de Tórax em Pediatria. Caso você não conheça, apresento para você as outras redes sociais que eu também faço falando sobre o mesmo tema. Tenho certeza que são assuntos muito pertinentes para você que trabalha com pediatria, não tem dúvidas que vai te agregar bastante. Eu quero conversar com você hoje sobre um caso que gera bastante polêmica para quem faz porta de pronto-socorro. E são casos que acabam deixando o plantonista um pouco angustiado, uma vez que a gente vê um exame que deixa a gente bastante em dúvida se há ou não a presença de derrame pleural e automaticamente como que a gente vai proceder com esse paciente. E aqui eu quero te mostrar então o caso desse paciente, que foi uma criança de 2 anos que começou com um quadro gripal fazia uma semana e piorou nos últimos 3 dias com dispneia. Quando a gente vê um quadro como esse, uma criança que tem uma síndrome gripal e começa a piorar, automaticamente a gente tem que pensar em infecção secundária. Isso tem que ser um raciocínio bastante intuitivo. Por quê? O esperado é que um quadro viral, em 7, 10 dias, ele se resolva. Caso aconteça ele mudar, se esticar ou ter nova piora, a gente tem que pensar em infecção bacteriana secundária. E quando a gente tem essa infecção, pensando em infecção bacteriana secundária, que faça uma taquipneia, então um quadro gripal viral que não melhora e começa justamente a ter junto nessa pior uma taquipneia, a gente tem que pensar em infecção da via aérea inferior. Logo, a gente considera o diagnóstico de pneumonia. E nesse caso aqui, essa criança, por ter justamente essa característica, ela foi radiografada e o raio-x que a gente tem é esse daqui. Quando a gente para, então, para analisar esse raio-x, a gente observa que há aqui uma área de uma opacidade bastante extensa. Repara que a opacidade ela é mais densa, a gente não consegue definir marca vascular, a gente não consegue ver nada daqueles pequenos riscos que são justamente os vasos. Então a gente pode julgar nesse contexto clínico desse paciente que a gente pensa que tem uma pneumonia, como aqui sendo uma opacidade alveolar, um preenchimento alveolar, então uma pneumonia. E observa que essa opacidade ela borra a área cardíaca, você não consegue definir a área cardíaca e nem o diafragma. Por ela não definir a área cardíaca, do lado esquerdo, quem encosta no coração é a língula, que é o correspondente do lobo médio, que fica no lado direito. Então, possivelmente aqui a gente tem um acometimento de língula, e por borrar também o diafragma direito, é provável que a gente tenha também aqui um acometimento do lobo inferior. Por que eu falo provavelmente? Porque a gente precisaria de uma segunda projeção, no caso do perfil que ajudaria a gente a falar se isso daqui é realmente o lobo inferior. A incidência frontal, PA ou P, ela acaba, PA ou AP, né, melhor dizendo, ela acaba ajudando a gente na lateralidade, mas quem realmente define o lobo é o perfil. Então aqui, apesar disso, a gente consegue fazer essas inferências considerando esses pontos anatômicos. Observa ainda que esse paciente ele tem um borramento do seio costofrênico esquerdo. A gente não consegue ver isso aqui bem definido. E quando a gente acaba vendo isso, a gente automaticamente pensa, será que isso daqui não seria um derrame pleural? Apesar que saiba o seguinte, não é apenas o derrame pleural que faz borramento do seio costofrênico, a atelectasia também pode fazer. Mas nesse contexto é muito mais intuitivo a gente considerar a possibilidade do derrame pleural. Então, se a gente pensa em derrame pleural, a gente vai tentar procurar a linha de pleura aqui, mas repara, ó, a gente não vê nada de linha de pleura, mas é aquela coisa. Quando você tem uma pneumonia muito extensa como essa, você não pode deixar de pensar em derrame pleural. É muito melhor você considerar que haja um derrame pleural, investigar e excluir essa possibilidade, do que você acreditar que não tem, não dar bola para isso e deixar passar. Porque quando você deixa passar um derrame pleural, ele não vai ser drenado, a criança não vai ter melhora, a criança vai perpetuar a febre e só vai começar a piorar. Então é importante você ter esse senso crítico. Se realmente não tem o derrame pleural, uma pneumonia extensa, porque é muito provável que uma pneumonia extensa em algum momento vá derramar. Não significa que vai, mas é uma possibilidade bastante grande. E voltando aqui então para o exame, a hora que a gente vai continuar olhando, observa que a área cardíaca do lado direito parece que o coração ele está um pouco desviado para a direita do paciente. Mas a gente pergunta, será que esse desvio é porque há um efeito de massa que está empurrando esse coração para lá?
Ou será que é um mau posicionamento? Sempre que você vê um paciente com área cardíaca desviada para um lado ou para o outro, você pode e deve pensar em efeito de massa, alguma coisa que está empurrando essa estrutura, mas considera também se esse paciente está numa posição adequada na hora do exame. E a hora que a gente olha aqui nesse paciente, observa que há uma assimetria das clavículas. Então, esse paciente ele está rodado para o lado direito, no caso. Então, como ele roda para o lado direito, ele acaba puxando o coração para esse mesmo lado. Então, provavelmente aqui a gente não tem um efeito de massa, mas sim um paciente mal posicionado. E aí vem aquela pergunta: o que você faria num caso desse, então, para investigar a presença do derrame pleural? Quando a gente tem o derrame pleural, a gente tem duas possibilidades de investigação. O primeiro delas é fazer o raio-x Laurel, que é o paciente deitado em decúbito lateral, com os raios horizontais. No caso do derrame pleural, o lado doente ele tem que ficar para baixo, ele tem que ficar encostado aqui no filme. E a segunda possibilidade, que é uma possibilidade excelente, é você fazer o ultrassom de tórax. E nesse caso aqui, o que acabou sendo feito? Primeiro, acabou sendo o Laurel, mas antes disso, ó, um outro detalhe que eu estava te mostrar. Observa aqui nessa região aqui, ó, vou até voltar. Parece que tem dentro dessa área opaca, ó, uma área hipertransparente, tá vendo? Essa área hipertransparente dentro de uma área consolidada, uma coisa que tem que chamar a tua atenção é na presença de necrose pulmonar. A necrose pulmonar, ela é justamente essa área hipertransparente dentro de uma área consolidada. E um paciente que tem uma pneumonia extensa, veja, não esqueça isso, ele tem uma possibilidade muito grande de evoluir com complicações parapneumônicas. Derrame pleural é uma delas e a necrose pulmonar é outra. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar meio atento. Será que esse paciente já não está também evoluindo para uma necrose? Mas, voltando aqui à ideia do que a gente tinha comentado, será que esse paciente aqui tem derrame pleural ou será que não? Será que esse paciente aqui só tem uma consolidação super extensa que está fazendo isso tudo? Então, vamos procurar. Como eu comentei, foi feito nesse paciente foi o raio-x Laurel. Então, observa que o paciente está deitado e o que a gente consegue perceber, ó, é aquela área, aquela opacidade bem extensa aqui e parece que aqui tem uma linha de pleura. Por que eu falo parece? Porque tem um artefato aqui na frente, tá vendo? Ó? Tem tudo isso aqui, parece que é uma roupa do paciente que acabou não sendo retirado. Isso acaba interferindo. Afinal de contas, isso daqui acaba sendo um anteparo entre o raio e o paciente. Então, isso aqui acaba dificultando. Ainda mais essa linha de pleura, que ela é bastante discreta. E a hora que a gente já tem uma linha de pleura discreta e ainda o anteparo atrapalhando algo que já é discreto, a gente fica nessa pergunta: será que ele realmente é uma linha de pleura? Acaba podendo dar essa dúvida. E a hora que a gente vai um pouco mais, observa que aqui tem aquela área realmente hipertransparente, tá vendo? Então aí eu volto à pergunta: será que aqui a gente realmente não tem uma área hipertransparente que seja ali o início de uma necrose? Então fica esse questionamento. Aqui só a evolução do paciente iria. O raio-x em Laurel acabou não ajudando. Então qual que seria o próximo passo? Fazer o ultrassom de tórax. O ultrassom ele é muito bom para ver líquido. E a hora que foi feito o ultrassom, ó, observa que esse espaço aqui entre a pleura parietal e a pleura visceral é justamente o derrame pleural, mas é um derrame pleural muito pequeno. Aqui abaixo a gente tem uma consolidação, aqui observa que a gente tem a costela e a sombra acústica que essa costela gera aqui no ultrassom. Então, aqui a gente não tem um derrame pleural significativo, a gente tem um derrame pleural pequeno, é o derrame pleural laminar. Esse caso é um caso que derrame pleural não é drenável, ele não é puncionável. Você colocar uma agulha ali ou um dreno, você vai ser muito mais nocivo ao paciente do que resolutivo, então não compensa fazer. É um derrame que apareceu ali realmente como um processo, uma consequência desse processo inflamatório infeccioso, mas que nesse momento não vai ter abordagem. Pode ser que ele aumente? Pode. Pode ser que ele aumente precise de drenagem, de uma punção de luz? Pode. Mas nesse momento aqui, não. E aqui, então, o que eu quero que você leve de recado dessa aula? Gostaria que você levasse como recado que, primeira coisa, o derrame pleural ele é muito melhor investigado pelo ultrassom. Não adianta você sair fazendo tomografia de tórax no paciente para você investigar se ele tem ou não um derrame pleural. Ele vai te mostrar a toma de tórax, com certeza, só que ela vai falar sim ou não. Agora, o ultrassom ele tem a capacidade de falar para você se tem fibrina, se é um derrame que já está se organizando. Até o volume ele consegue te falar alguma coisa. Mas aguarde para fazer a tomografia. A tomografia ela é um ótimo exame
na pneumonia, mas quando bem indicado. Se você não sabe o que você vai procurar na tomo, não adianta você tomografar, porque o que você vai ver, você não vai saber o que você encontrou. Até porque esse paciente acaba ficando com uma pneumonia extensa e acaba progredindo, evoluindo com uma complicação pneumônica, ele tem uma chance bastante grande de ter outras complicações, como por exemplo o que parece ali que está acontecendo um abscesso, ou perdão, uma necrose pulmonar. E no decorrer dessa internação já é provável que por essa necrose ele deva em algum momento ser tomografado. Agora, por que você vai fazer já uma tomo para identificar um derrame pleural? Melhor você fazer um outro método que também acaba ajudando, como por exemplo o ultrassom ou até o raio-x em Larel. Guarda a tomografia para quando for necessária. A tomografia é um ótimo exame, mas quando bem indicado. E lembre-se, se você ficar tomografando o paciente à toa, a gente está falando de uma criança. A radiação ela tem uma dose cumulativa. No passar do tempo, essa criança vai sofrer a consequência dessa radiação. Por você ter ficado até aqui, eu agradeço pela tua atenção. Faço novamente o convite para que você conheça as outras redes sociais, se inscreva lá, que eu tenho certeza que você vai ficar bem contente, vai aprender bastante também. Pela tua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.